Vamos retomar, o nosso estudo sobre os temperamentos. Hoje nós vamos encerrar esse primeiro ciclo, que é um ciclo que fala desses 4 exemplos que nós estamos dando dos temperamentos. E esse temperamento fleumático, que são de pessoas que têm por característica mais clara e mais evidente, são pessoas mais conservadoras, pessoas mais diplomáticas, pessoas que, por natureza, já têm uma inclinação, assim, amados, a ser realmente pessoas que têm um trato mais calmo, que se relaciona não exatamente à oposição completa ao sanguíneo, que é sempre uma pessoa muito explosiva, uma pessoa que sempre no ambiente onde ela chega, ela consegue tomar todas as atenções. O fleumático é o oposto disso, São pessoas que conseguem suportar tamanha pressão com facilidade, são pessoas que realmente são muito eficientes e práticas naquilo que eles fazem, são pessoas que são realmente cautelosas em todas as suas ações, mas também tem como também características opostas e ruins. São pessoas que são muito difíceis de você motivar, são pessoas que você dificilmente consegue animá-los. Se ele, por algum problema, por algum desafio, por alguma circunstância, ele desanima, é muito difícil você animar esta pessoa, porque naturalmente ela é uma pessoa introvertida, uma pessoa que realmente sempre se fecha para o seu mundo, diferente. Por isso que se opõe nessa matriz do sanguíneo, que é uma pessoa que sempre expõe aquilo que pensa, o coração, todo mundo sabe, é uma pessoa que é muito realmente preservada nos seus sentimentos, mas muitas vezes você não enxerga que esta pessoa está sofrendo verdadeiramente, porque ela não se abre, ela dificilmente compartilha os seus pensamentos e os seus desejos. E isso leva a ser uma pessoa muito desconfiada acerca de tudo que se faz e que ocorre à sua volta. E hoje nós vamos falar como exemplo deste temperamento, para encerrar esse ciclo, sobre Abraão. Abraão é o exemplo que eu quero trazer aos irmãos, realmente deste temperamento, que é o temperamento fleumático. Normalmente, amados, nós vamos, não na semana que vem, nós vamos ter um intervalo aí de duas semanas sem o estudo, mas nós vamos, retomando o estudo, nós vamos fazer um teste aqui, realmente para você, se você tem um pouco de dúvida do qual é o teu temperamento, facilmente vai descobrir. Mas existe um teste muito bom, muito eficiente para você descobrir. Pergunta para a pessoa que convive com você, com certeza, porque nós temos mais facilidade, amados, de entender as pessoas. Tem temperamento que você olha aqui e você enxerga a pessoa, você já sabe quem é. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender o nosso, mas você enxerga. Eu enxergo claramente, amados, todos os irmãos que aqui estão, eu enxergo claramente o temperamento desses, de cada um de vocês espalhados aqui. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de entendermos o nosso. Nós temos dificuldade de compreender qual é o nosso, Então, se você tem realmente um pouco de dúvida, pergunta para a esposa, para o marido, para o filho, para a mãe, e você vai descobrir facilmente qual é o teu temperamento. Mas mesmo assim nós vamos estar fazendo, amados, um teste, quando nós retomarmos o estudo, para exatamente ter essa clareza, e vocês vão compreender a importância de compreender esse estudo, para depois aplicarmos sobre esse estudo macro que nós estamos fazendo dos ministérios, ok? Hoje então nós vamos falar de Abraão, um homem que não foi muito difícil para ele, diferente de muitos outros homens. O que Deus pede a Abraão é de se isolar, sair do meio da sua parentela. Esse é um temperamento que não tem dificuldades de viver e enfrentar isso sozinho. É muito diferente, por exemplo, do chamado de Pedro com Jesus. Jesus chama Pedro, mas Pedro constantemente estava visitando os seus familiares, porque todas as vezes que Jesus ia para Galileia, ali estava muito próximo da onde ele foi criado, assim aonde muito próximo da família de Pedro, então ele sempre estava ali. Mas Pedro não ficou sozinho, Pedro tinha sempre companhia, eles estavam andando, amados, em 12, teve uma época que eles chegaram a estar em 70 discípulos seguindo Jesus,
rodeado de multidão, sim, muitas vezes sozinho, mas sempre com o mestre, não sozinho de pessoas, mas distante da família, mas sempre acompanhado. E o que o Senhor pede a Abraão é algo diferente, foi para ele se isolar, ele sair de do meio da sua parentela, do meio da sua família e se isolar. E o Senhor pede isso a Salomão e ele assim cumpre e inicia um processo de formação do povo judeu que nós conhecemos hoje. Começa tudo, amados, por esse homem chamado pai Abraão. E uma das características do fleumático muito, muito claras, amados, são pessoas pacificadoras. E às vezes é muito interessante, amados, que esse tipo de temperamento tem muita dificuldade de se relacionar com os sanguíneos. Tem muita dificuldade. Porque o sanguíneo não tem paciência e ele é calmo. Por exemplo, se você colocar para trabalhar junto um sanguíneo e um fleumático no mesmo departamento, com funções similares, normalmente isso traz muito conflito. Porque o sanguíneo, ele quer que as coisas aconteçam rápido. Eu já em alguns momentos da minha vida, amados, eu me deparei com situações assim. E eu ficava angustiado, porque a pessoa faz no ritmo dela, do jeito dela, e você quer empurrar ela, você faz aqui, não, faz assim que você já corta caminho, você faz desse jeito, é mais rápido, é mais prático, e você vai tentando empurrar a pessoa, e você percebe que a pessoa também se sente incomodada por isso. Porque não é o ritmo dela. Ela não gosta de fazer as coisas desse jeito, ela gosta de pensar muito bem, ela gosta de analisar. Então, é o tipo de temperamento, amados, que muitas vezes gera conflito com exatamente a oposição dele. Um sanguíneo consegue se relacionar muito bem com um colérico, na maioria das vezes. Um colérico com um colérico é difícil. Um sanguíneo com um sanguíneo, às vezes, é difícil. Porque são temperamentos que realmente que querem muito assumir a frente das coisas. E aí gera-se muito conflito. Quando você pega um homem pacificador, um homem calmo, um homem que ele é prudente em tudo aquilo que ele faz, ele não demonstra os seus sentimentos, mas pensa muito bem antes de agir. Em contrapartida, você encontra uma outra pessoa que não pensa para fazer as coisas, que faz de qualquer jeito e vamos ver o que vai acontecer, como um sanguíneo, sempre vai ter um conflito. Então, muitas vezes, casamentos têm muitos problemas por conta disso, amados. Por não saber como administrar as diferenças nos temperamentos. Eu sempre fui um defensor, e eu acredito, amados, que a diversidade gera um crescimento muito grande. Então, se duas pessoas que são exatamente iguais, idênticas nos temperamentos, no gosto, em tudo, e eles se casam, teoricamente são pessoas que vão se dar muito bem, na teoria. Mas na prática nem sempre. Porque o grande desafio do casamento não é você conseguir encontrar o temperamento certo para a sua vida. O grande desafio para o casamento é saber como lidar com esses momentos, como administrar essas divergências. Isto é o que faz o casal crescer. Então, você é uma pessoa extremamente explosiva, ativa, que faz muitas coisas e casa com uma mulher que é fleumática, que é calma, que demora para fazer as coisas, que começa a fazer o almoço 9 horas da manhã e termina 1 hora da tarde. E você casa com uma mulher assim. Você tem que saber como administrar isso. Você tem que saber como lidar com isso, porque senão não vai durar. O casamento não é incompatibilidade de temperamento. Então nunca um sanguíneo pode casar com um fleumático. Não, não é isso. O casamento é o desafio de você saber exatamente administrar isso. E se aprender a administrar, esta pessoa vai influenciar e ajudar um sanguíneo a ser mais calmo, a planejar melhor as coisas, a não ser tão impossível. E naturalmente, com o tempo, o fleumático também vai ser um pouco mais ativo, vai ser um pouco mais, realmente fazer as coisas com um pouco mais de até imprudência às vezes. E eu quero falar um pouquinho dessa característica que é pacificador. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, versículos 7, 8 e 9.
Mais uma vez eu peço desculpa pelos irmãos pela voz, né? Mas vamos lá. Olha o que diz aqui, Gênesis 13, a partir do 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, que ainda não tinha sido alterado o nome dele para Abraão, e Ló. E os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e escolhes a esquerda, e irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Tem um ponto importante, porque naturalmente o fleumático, ele é um pacificador. E quando nós falamos de pacificador, é porque ele sempre está disposto a perder muito, se for necessário, para manter a paz. Pacificador não é você fazer guerra para conquistar a paz. Este pacificador aqui é aquele que muitas vezes fala assim, então pode ir. Olha só, amados, ele está tendo com os pastores, os seus funcionários, junto com os funcionários do seu sobrinho, estão em conflito. O que Abraão faz? Olha, não dá para nós continuarmos juntos, não tem como nós continuar porque eles estão tendo muitos conflitos. Então você decide para onde você quer ir. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Eu te dou o direito de escolher. Quem era o mais velho? Quem tinha mais posse? Quem tinha mais autoridade? Na teoria, quem deveria decidir e escolher era Abraão. Ele era uma autoridade sobre Ló. Mas ele abre mão disso para falar assim, escolhe o que você quiser. Faz do jeito que você achar melhor. Isto é um problema, amados, em algumas circunstâncias é um problema. Eu não estou falando de pacificador daquele do Sermão da Montanha, se eu não me engano é do versículo 9, do capítulo 5 de Mateus. Não é o pacificador só no sentido eu luto pela paz. Muitas vezes, para não ter a paz, Abraão também comete erros. Para buscar ficar tudo bem, comete erros. Por ele, amados, esse é um temperamento que tem dificuldade de falar não, que tem dificuldade de se posicionar. Então, olha, eu prefiro perder, eu prefiro ir para um lugar pior, eu prefiro, amados, é que Abraão tem a graça de Deus sobre ele, e até no deserto onde ele foi, o Senhor foi com ele. Mas nem sempre nas nossas vidas nós vamos ter esta oportunidade. E o que ele nos ensina é que ele, buscando ser um pacificador, desejando ser um pacificador, ele abre mão, ele decide perder. Olha, escolhe para onde você quer ir, não tem problema. Não tem problema, você pode escolher. E eu vou para o lado oposto. Buscando ser pacificador, ele prefere perder. Ele prefere deixar algo, perder o que for necessário para conquistar a paz. São pessoas também, por isso Abraão foi chamado de amigo de Deus, são pessoas que também têm a capacidade de deixar facilmente a sua vida para ter uma vida devota a Cristo, para se dedicar verdadeiramente a algo. São pessoas que, muitas vezes, amados, são cercados de amigos. E você vai ver que na Bíblia, poucos são os homens que Deus chama de amigo. E Abraão era um homem que era chamado amigo de Deus. Porque é muito fácil de se relacionar com essas pessoas. Porque são pessoas que dão sempre o braço a torcer para se pacificar. Dificilmente você vai descobrir qual a opinião, qual é o gosto dessa pessoa. Porque ela prefere não expor o seu gosto para que ficar envolvido, estar inserido no meio da comunidade. São pessoas que são fáceis de lidar. A dificuldade de se relacionar com esse temperamento é exatamente aquilo que é o oposto e não compreende isso. Quantas vezes eu já vi isso, amados, de pessoas que têm esse temperamento sendo forçada. Mas fala, o que você quer? Fala, não, para mim está tudo bem, qualquer coisa serve, como diz o mundo, né, qualquer paixão me diverte, qualquer coisa para mim está bom. Isso é um fleumático.
Ele não luta por um ideal, por um objetivo maior. Por quê? Porque muitas vezes lutar, ele sabe que ele vai ter que conflitar, e é uma coisa que ele foge de conflito, ele foge de briga, ele foge de problemas. Então isso era uma característica muito vista em Abraão, por isso ele era chamado amigo de Deus, porque esse tipo de temperamento são pessoas que são muito fáceis de fazer amizades, de cultivar amizades. Por quê? Porque nós aprendemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, de onde vêm as guerras, as brigas, as pelejas entre vós? Ele pergunta. A saber, não vem dos vossos próprios deleites? O que Tiago nos ensina? Que as brigas, elas são frutos da manifestação, da imposição do meu desejo. Por que eu brigo? Porque eu quero que as pessoas façam aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é bom. Porque nós estamos vivendo um período no nosso país de muita gente brigando e discutindo, um tentando convencer que o seu candidato é melhor, um tentando convencer que o plano, a ideia de governo desse é melhor do que aquele. E Tiago fala isso. Da onde vêm as guerras? Vem exatamente deste ponto, amados, onde nós brigamos para impor aquilo que nós acreditamos. Por quê? É muito fácil ser amigo de um fleumático, porque ele não faz isso por natureza. Ele não procura impor aquilo que ele pensa, ele não procura forçar as pessoas a pensar como ele pensa. Por isso ele não briga. Por isso que naturalmente você vai ver atitudes pacificadoras num fleumático. E nós vemos isso também em Abraão, amados, uma coisa chamada lealdade. Nós estamos no capítulo 13, o próximo capítulo, que é o capítulo 14. Esse capítulo é muito marcante, porque ele vem falar aqui, amados, a história de Abraão como um todo, ela mostra isso. Eu não vou ler aqui os versículos, mas eu vou lembrar os irmãos aqui. Não somente aqui no versículo, a partir do versículo 12, quando Ló é levado cativo e ele vai atrás dele. Depois, quando Ló está lá morando na cidade de Sodoma, Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, o que Abraão quer fazer? Abraão poderia simplesmente falar assim, bom, quem escolheu ir para lá foi ele. Mas ele intercede a Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia com aquela cidade. E ele estava preocupado com quem? Com Ló. Ele não estava preocupado com a cidade. Por misericórdia da vida de Abraão, o Senhor manda 2 homens, e esses homens tiram Ló e a sua família para fora, suas 2 filhas e a sua esposa para fora da cidade. Mostra lealdade. Dificilmente você vai encontrar um fleumático que é indiferente com as pessoas, que é uma pessoa que não se importa com o próximo. Mas você vai ver realmente que amizade, relação é muito importante. Cultivar, dar tempo. Então, eu conheço pessoas assim da nossa parentela, e por característica muito interessante, o fleumático que eu conheço dentro da minha parentela é a pessoa que mais visita os parentes. Vai tomar café com a avó, vai passar um tempo, passa tempo mais com os familiares. São pessoas que se dedicam mais à família naturalmente. Por quê? Porque são pessoas que cultivam esta relação de amizade e lealdade. Enquanto um colérico, enquanto um sanguíneo é uma pessoa que está preocupada com os seus objetivos, olha muito para si, esse é o temperamento que olha muito à sua volta, que se preocupa muito com as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes não é compreendido. Como é que pode, Abraão, você ser o mais velho e deixar ele escolher para onde a gente vai? Imagina se Sara talvez não ficou lá na orelha dele. A gente aqui nesse deserto terrível e o seu sobrinho lá nas campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Mas ele sabia que aquilo era o melhor. O melhor era a paz, não era onde ele estava. Ele podia estar no deserto, amados, com paz. E é isso que ele escolheu. Ou ele poderia estar nas campinas de Sodoma e Gomorra, preocupado com o seu sobrinho que estava no deserto. Então isso, amados, é muito evidente nesse temperamento, que é a lealdade. De se entregar, de ser leal às pessoas, de lutar por elas, de colocar a sua cabeça a prêmio, se for necessário, pelo próximo. São pessoas que têm muito mais facilidade de servir, têm muito mais facilidade de ser abençoador.
Porque o temperamento colérico que se opõe a esse e o sanguíneo são temperamentos muito egoístas. São temperamentos onde as pessoas têm uma luta constante de não deixar a soberba crescer no seu coração. É por isso que Paulo, que dentro do nosso exemplo é o colérico, não é por acaso, amados, que o Senhor muda o nome dele de Saulo para Paulo, porque Paulo significa pequeno, e também lá em Coríntios o Senhor nos ensina, através do relato do próprio apóstolo Paulo, que Deus colocou um espinho na carne para manter ele humilde, porque ele recebia tantas revelações, ele tinha um aprofundamento e uma relação tão intensa com Deus, que isto era uma fagulha para despertar muita soberba e arrogância. Então o Senhor constantemente o afligia para mantê-lo humilde. Esse temperamento não passa por isso, não sofre essas dificuldades, porque são pessoas que têm e preservam as relações, são muito leais. Eu quero usar até um outro exemplo aqui. Vamos terminar aqui, depois a gente avança para o Novo Testamento. Aqui, volta no capítulo 12 de Gênesis. Nós estamos aí no 14. Mostra um lado muito claro, amados, principalmente a partir do versículo 10, aonde o fleumático Abraão é um homem muito temeroso. E ele começa a escutar rumores de crise, de seca, de problemas, e isso o abala. E isso deixa ele preocupado. Você pode ler aqui como uma lição de casa, para nós ganharmos um pouco de tempo, amados, do versículo 10 até o versículo 20, quando ele decide descer para o Egito. E lá, por existir um nível de parentesco entre ele e Sara, ele faz o quê? Nós conhecemos a história. Ele fala, olha, se alguém perguntar, você não é minha mulher. Tinha medo de ser preso, medo de ser morto, medo de passar fome. Por isso ele vai para o Egito para tentar fazer negócios. E o Senhor dizia que não era necessário fazer isso. Um dia o seu filho passou pelo mesmo problema. E o Senhor falou assim, você não precisa. Ele ficou no deserto, ele semeou no deserto, e no deserto o Senhor foi com ele e produziu-se muito naquela cega. E ele era um homem, amados, que tem medo, porque o fleumático é medroso. Muitas vezes até o pacificador, essa característica é produzida e manifestada pelo medo. Se bate o carro, tem medo de como a outra pessoa vai reagir. E se a pessoa vir falando alto, mesmo que a pessoa bateu na traseira dele, não, tudo bem, e paga, se for preciso, até paga o conserto dele. Por quê? Porque ele tem medo. É uma pessoa que muitas vezes, amados, esse medo gera uma covardia. E é difícil você ter uma pessoa como um fleumático, um homem ousado. Porque ele constantemente é cercado por preocupações, por medo. Por isso que muitas vezes essa pacificação que ele luta, não é uma pacificação pensando que isto é o melhor para todos. É por medo de ter conflito, de enfrentar os seus desafios, e muitas vezes estes homens fogem dos seus problemas, fogem dos seus desafios, não enfrentam as tempestades que eles têm que enfrentar, como ele fez aqui. Para muitas pessoas, Abraão mentiu. Não mentiu, isso aqui não é mentira, o que ele fez com Sara, porque eles eram parentes. Aqui nós podemos entender um pouquinho melhor o que é mentira e o que é engano. Engano é quando você encobre a verdade. Você usa da verdade, mas expõe ela de uma maneira para fazer as pessoas pensarem do jeito que você quer. Isso é engano, não é mentira. Ele não mentiu a respeito de Sara, mas ele procurou enganar aquelas pessoas com medo de ser morto, com medo de ter a sua esposa roubada, com medo de ficar passando fome. Por isso ele foi até o Egito fazer negócio. Então esse temperamento fleumático, quando ele busca algumas vezes a pacificação, amados, busca porque tem medo de confrontar. E tem alguns momentos na nossa vida que nós vamos ter que confrontar. Como Jesus, em alguns momentos ele teve que entrar no templo e ele apontou o dedo na cara de todo mundo e falou, raça de víboras, o que vocês estão fazendo com o templo? Jesus, o pacificador, também, a Bíblia diz que ele fez um chicote
e saiu espantando os animais e xingando, virando a mesa dos mercadores. Mas ele não fala sobre pacificação? Sim, mas tem momentos que nós temos que, como ele mostra, por zelo ele foi ousado. A Bíblia mesmo diz, por que ele fez isso? Porque ele se encheu de zelo. Olha o que estão fazendo com o templo. Olha o que estão fazendo com a casa de oração que foi consagrada com um propósito, virou um antro de corrupção. O fleumático dificilmente vai ter uma atitude ousada. Em alguns momentos da nossa vida nós precisamos nos impor. Nós precisamos enfrentar os desafios, os problemas. Nós temos que nos impor. E esses momentos nós não podemos nos acovardar. E é muito difícil um fleumático conseguir fazer isso. No momento de problema, o que ele faz? Ele recua, ele engana as pessoas, ele dá um jeito, por quê? Porque ele tinha medo. E é essa maneira que muitas vezes o fleumático enfrenta os seus medos, criando atalhos e não se impondo. É desse jeito sim, é desta forma sim. Não importa o quanto vai doer, o quanto isso vai trazer retaliação, está firme e convicto naquilo que ele crê. O pai da fé muitas vezes se escondeu atrás dos seus medos. Se escondeu, porque isso é uma característica de um fleumático. E dificilmente esses homens, por natureza, enfrentam os seus medos da forma que deve. Por isso nós precisamos compreender o nosso temperamento, mas lutar, trabalhar para mudar aquilo que é necessário, para consertar aquilo que tem que ser corrigido. Olha a diferença lá em Gênesis 15, amados. No final do capítulo 14, ele vai até Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, faz uma oferta ao Senhor, traz os seus dízimos, oferta ao Senhor. Ele faz algo que ele até então não havia feito, e o Senhor então fala com ele. Olha o versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas. Percebe que Deus já começa falando o quê? Não temas. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens semente, me dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la? E disse-me: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres de Abraão, porém as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-la a Zoão, e afligi-la, amado, desculpa, porque o G não vem na garganta, 400 anos, mas também eu jurei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda
cheia. E aí Deus faz um pacto com ele nesses próximos versículos, 17 a 21. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Quereneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e o Refaíns, e amorreus, e os cananeus, e os gigazeus, e os jebuseus. O Senhor então faz aqui uma aliança com Abrão, mostrando para ele que ele não havia o que temer, mas que o Senhor estaria com ele para enfrentar tudo isso. Antes de tudo isto acontecer, preste atenção, ele diz que o povo de Deus iria sair desta terra e ficaria por 4 gerações escravo. O motivo do Senhor enviar José ao Egito, enviar a seca, há 7 anos de abundância e depois 7 anos de seca, faz com que José então faça o quê? Tira o seu pai Jacó, neto de Abraão, e os seus irmãos desta terra que ele disse: essa terra aqui, eles vão sair daqui, vão se tornar escravos, e depois de 4 gerações eu vou trazê-los para cá novamente. O Senhor planejou tudo isso. A Bíblia nos ensina e nos mostra exatamente, amados, que Abraão foi compreendendo que ele não deveria temer, ele não deveria ser receoso às promessas que o Senhor havia trazido sobre a vida dele, mas que ele tinha que realmente exercitar aquilo na qual ele foi marcado, que é sobre a fé. Olha o que está escrito lá em Gálatas, para amarrar o texto que nós lemos aqui, Gálatas capítulo 5, não, eu coloquei errado aqui, amados. Não é 5. Eu errei aqui, a escritura. É Romanos, amados, não é Gálatas, desculpa. Romanos, abrimos aí a capítulo 5. Desculpa, Romanos capítulo 4. Estou olhando 4 e falando 5. Amém? Todos acharam? Versículo 16, 4:16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. O capítulo 4 inteiro contextualiza o que nós vemos aqui, o capítulo 15 de Gênesis. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Que foi a fé que Abraão assumiu a partir deste momento, na promessa de Deus, que deu forças a ele, que manteve ele dentro do foco. Sim, amém, maravilha. Mas o que ele está dizendo aqui, que foi por meio desta fé que a sua posteridade foi confirmada. E aqui ele está falando da linhagem mesmo de sangue de Abraão, que veio Isaac, Jacó, foi porque ele creu no Senhor. E lembramos e aprendemos que crer é exatamente oposição a medo e dúvida. Aonde existe medo, aonde existe dúvida, não existe fé. E aquele que era o homem temeroso, que se preocupava, que tinha medo, que não confiava naquilo que o Senhor disse para ele: sai da tua parentela, porque o Senhor seria com ele, por onde ele fosse. Este homem agora aprende a exercitar a sua fé no Senhor.
Abraão, quando ele saiu da sua parentela, ele não era um homem que saiu da sua parentela com a fé que nós conhecemos e é descrita aqui no capítulo 4 de Romanos. Essa fé ela foi sendo trabalhada dia a dia, como aprendemos, que a fé ela é um músculo, ela precisa ser exercitada, e Abraão foi exercitando. Porque se Abraão cresce no Senhor desde o princípio, ele se deitaria com uma escrava? Não. Se ele cresce no Senhor desde o princípio, ele enganaria as pessoas quando ele foi para o Egito, com medo de morrer? Não. Mas essa fé foi sendo trabalhada, porque o seu temperamento, ele é um temperamento que inclina o homem para a incredulidade, para o medo, para a dúvida, e não para ser firme. Isso mostra a transformação que ele passou, que ele foi sendo trabalhado, para então ser hoje chamado de o pai Abraão, o pai da fé, na qual nós conhecemos. Foi um trabalho realmente de transformação que veio acontecendo. Não é natural, é diferente de Paulo, que no momento que ele encontra o Senhor no caminho de Damasco, ele toma uma decisão e pronto. Ele tomou uma decisão, agora ele começa a ser trabalhado dia após dia, mas a sua fé no Senhor é tamanha que ele abandona tudo. A sua posição social, o seu patrimônio, tudo que ele tem para servir ao Senhor. É diferente, porque Abraão foi sendo trabalhado, ele foi sendo moldado, até alcançar esta fé que nós conhecemos e testemunhamos, e que aqui em Romanos Paulo fala, uma fé que fortaleceu o vínculo da promessa na posteridade dele. Amados, eu queria abrir com vocês aqui, em Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, eu queria ler a partir do versículo 10 com os irmãos. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a me contentar-me com o que tenho. Se sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Para aqui um pouquinho. Esse texto é um texto que mostra o sentimento que nós temos que ter todos os dias com relação à nossa vida social. Isso daqui, amados, ele não está falando da nossa relação com Deus. Ele está falando da nossa vida social. Ele fala assim, olha, no versículo 11 ele fala assim, eu aprendi a lidar com todas as situações. Eu aprendi a administrar e a me contentar com o que eu tenho. Se o que eu tenho hoje é bastante, eu sei viver com bastante. Se o que eu tenho hoje é pouco, eu também sei viver com pouco. Aí ele fala assim, no 12, sei estar abatido. Quando vem o abatimento, quando vem a tristeza, quando vem o dia mal declarado lá em Eclesiastes 12:1, eu sei enfrentar o dia mal. Eu sei como administrar este momento. Ele fala assim, e também eu sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Eu consigo enfrentar todo tipo de desafio, em abundância ou em falta de algo. Tendo ou não tendo. No momento em que vem o abatimento, a tristeza, eu também sei enfrentar. Eu também sei administrar isso. E ele termina dizendo o quê? Como a ter fome e fartura, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Esse é um desafio, amados, que todos os 4 temperamentos precisam realmente compreender. Porque este homem aqui, o sanguíneo, ele é um homem que se motiva muito facilmente, mas a sua fé, a sua certeza não é duradoura.
O que nós estamos fazendo aqui não é compreendendo o que nós somos somente por curiosidade. É aprendendo exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Abraão sabia que ele precisava crer mais no Senhor, então ele trabalhou para exercitar a sua fé. Aonde nós vamos trabalhar? Aonde nós temos maiores dificuldades? Aonde estão os maiores desafios nossos? Se o meu problema é o egoísmo, se o meu problema é a falta de palavra, de verdade, se o meu problema é a arrogância, se o meu problema é a ausência de crer, amados, como nós enxergamos dentro dos temperamentos, exatamente isso daqui, o pessimismo, a incredulidade, o medo, a falta de confiança em qualquer coisa. A Bíblia nos ensina lá em Hebreus que quando você, amados, preste atenção nisso, porque nisto o inimigo tem prevalecido sobre muitas vidas. Você, por um erro, por uma falha, você cometeu um pecado, você pecou. O que o Senhor nos ensina em Hebreus? Que nós temos que entrar na presença do Senhor com confiança. Foi assim que Davi fez. Davi cometeu um erro, amados, que dificilmente nós vamos chegar perto do que ele fez. E o que ele fez? Ele não se fechou, ele não permitiu que o inimigo ficasse acusando ele, ele foi ousado. Ele foi até a presença do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele clamou ao Senhor, ele tocou na arca, dizendo: Senhor, eu prefiro morrer, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Não tire de mim a salvação que o Senhor me concedeu. Ele foi ousado, porque assim o Senhor também nos ensina em Hebreus, que nós temos que entrar com confiança. Eu errei, sim, eu errei, confesso e me arrependo, mas o Senhor também pode me perdoar. Nós precisamos compreender exatamente aonde nós temos os defeitos, aonde a imperfeição do nosso temperamento não pode prevalecer nas nossas atitudes. Abraão era temeroso? Então ele trabalhou para ser chamado de o pai da fé. Exatamente aonde não iria existir esperança alguma de ver uma característica como essa, num homem desconfiado, desmotivado, medroso, você dificilmente vai ver fé. E ele hoje é marcado, amados, como um dos heróis da fé, o pai da fé, um homem que tinha medo, que desconfiava, que preferia perder do que enfrentar os seus desafios. Foi conhecido como o pai da fé. Porque é isso que nós precisamos, amados. Aonde Deus trabalhou com Paulo? Na sua vaidade, na prepotência, na autossuficiência. Por que o Senhor humilhava ele? Para ele se manter dependente do Senhor e não autossuficiente. E nós temos que combater exatamente aonde esses problemas estão no nosso temperamento. Eu preciso aprender exatamente aquilo que é necessário. Por quê? Porque vai existir os dias maus, amados. Vai existir os momentos de dificuldade. Vai existir os momentos em que nós vamos ter, olha, como que eu vou ser disciplinado se eu sou um sanguíneo? Como eu vou ser uma pessoa realmente regrada, comprometida, verdadeiramente comprometido? Amado, se tem uma coisa que falta muito nas pessoas, em todos os sentidos, não estou falando de igreja somente, é comprometimento. Qualquer coisa nos tira do foco, amados. Qualquer coisa nos impede de vir à igreja, qualquer coisa nos impede de continuar trabalhando por aquele sonho na nossa família, qualquer coisa. Uma notícia ruim, uma coisa errada que nós vemos, nos desmotiva, tira o foco. Por isso que nós estamos lendo aqui, vem um versículo seguinte dizer o que no 13? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebe que esse versículo fora de contexto não tem nada a ver com o que muitas vezes a gente escuta. Ele vem falando assim: eu aprendi a ter necessidade, eu aprendi a passar dificuldade, eu aprendi a sofrer naufrágio, eu aprendi a ser espancado, eu aprendi a ser preso, eu aprendi a lidar com tudo isso. Por quê? Porque eu posso todas as coisas em quem? Em quem me dá força. Esse é o segredo. Nós ministramos há um tempo atrás exatamente isso. Como que nós buscamos, como que nós encontramos forças para caminhar? Se a alegria do Senhor é a minha força, é isso que ele está falando.
Quando Paulo era afligido, ele confiava no Senhor. Isso alegrava o Senhor, e isso dava força a ele. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É entender, amados, que a nossa força vem do Senhor. Não vem da nossa capacidade, não vem das nossas habilidades. A nossa força vem do Senhor. E quando eu o agrado, mais forte eu fico. Por isso Jó teve forças para enfrentar a perda dos seus filhos. Por isso Jó teve força para enfrentar a perda de todo o seu patrimônio. Por isso Jó teve força para enfrentar a perda dos seus amigos. Por isso Jó teve força para enfrentar a perda do seu casamento. Por isso Jó teve força para enfrentar até a perda da sua saúde. Porque tudo o que ele estava fazendo estava agradando o Senhor. Lá em cima, no seu trono, Deus estava olhando e apontando para o diabo, dizendo assim: olha só. Por que ele teve forças, amados? Porque ele estava agradando o Senhor. Quando nós alegramos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, é daí que vem a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que ele está dizendo. Por isso eu posso todas as coisas. Eu posso enfrentar todas essas tempestades. Eu posso enfrentar todas as adversidades possíveis ao homem e me manter firme e forte. Por quê? Porque a minha força vem dele. Então, como você quer ter forças para enfrentar as dificuldades? Se você fizer exatamente aquilo que você sabe que tem que fazer, você sabe como agir, você sabe como tem que ser a sua postura. Se você faz isso, consequentemente você alegra o Senhor e consequentemente é daí que vem a sua força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes dele falar isso, ele fala como que ele agradava o Senhor. Porque ele aprendeu a não murmurar, mas a ser grato tudo que ele tem, no pouco, no muito, na abundância ou na falta, na prisão ou na liberdade. Em todo o tempo, ele encontrava motivos para glorificar ao Senhor. Por isso que ele ensina o quê? Que, para encerrar, prometo, lá em Romanos, vamos voltar lá no capítulo 4. Aí lá, vamos pular o 18, vamos ler o 19. Olha que interessante, amados. Romanos 4, 19. Falando de Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, porque atentar para as suas dificuldades, ficar olhando para os seus problemas te enfraquece. Ele não fez isso. Não atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não olhava para a sua condição e nem para a condição à sua volta, porque isso enfraquece a fé. Mas ele fortaleceu a sua fé como? Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificado na fé, dando glória a Deus. Como que ele fortalecia? Ele não falava assim: puxa vida, fiz 90 anos, agora vai ser pior, hein? Não, ele não olhava para isso. Ele não olhava para Sara. Ele não olhava para a circunstância, ele não olhava para o tempo. O que faz, amados, a nossa fé ser fortalecida a cada dia é dar graças a Deus, é glorificar o Senhor. Todo dia ele glorificava a Deus. Todo dia ele glorificava a Deus. Sara, como é que você está? Está com enjoo? Não, não estou. Glória a Deus. Por 25 anos foi assim. Nós, quando olhamos as coisas à nossa volta, quando nós olhamos os problemas e os desafios, isso nos enfraquece. Quando isso é a pauta dos nossos pensamentos, isso nos enfraquece. O que nos fortalece é glorificar ao Senhor. E não é glorificar, tá bom, glória a Deus. É glorificar de verdade. Senhor, obrigado. Ainda não chegou o dia, mas eu estou à espera do cumprimento da tua palavra, da tua promessa. 25 anos, amados. Não foi 25 horas. Então aprendemos que esses desafios que nós temos, nós podemos todas as coisas. Nós podemos ser um sanguíneo e ser disciplinado. Nós podemos.
Nós podemos ser um colérico e ser amável, ter compaixão. Nós podemos ser, amados, um melancólico e ser uma pessoa que também pode ensinar e ajudar o próximo. Nós podemos ser um fleumático e ter como característica fé, e não ser medroso, e nem se acovardar. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nele nós podemos, mesmo com estes temperamentos que o Senhor nos deu, nos concedeu, as características ruins que podem atrapalhar o exercício do nosso ministério, devem ser trabalhadas, devem ser realmente, amados, moídas, lapidadas, para que a vontade do Senhor prevaleça acima de tudo. Nós vemos isso em todos esses homens que nós citamos como exemplo. Eles se deixaram ser forjados pelo Senhor. E o Senhor então os usou poderosamente. Amém?